Então, qualquer coisa que você faça, você dedica um tempo para pensar nisso e tomar qualquer ação, você já está largando na frente. Estamos começando o 5º episódio do Seja Astronômico, gente. E hoje o Gideão vai apresentar para nós a nossa convidada de honra, a primeira mulher no podcast do Seja Astronômico. Quem é ela, Gideão? Sabrina Traude. Ela é fundadora da B-Cake, palestrante especialista em inovação e criatividade e apaixonada por empreender, mas muito mais do que isso, em contribuir com a jornada de outros empreendedores e empreendedoras. E hoje ela vai falar de um tema que eu vou falar uma coisa para você, particularmente. Eu acho que se as pessoas sonhassem o poder que tem isso, estariam atrás dela já para buscar alguns conselhos, porque nada é mais relevante do que você fazer diferente hoje em dia. Porque é tanta concorrência, são tantos competidores, o oceano é vermelho e muito vermelho, né? Então, se você quer levar o seu negócio para outro nível, você precisa ouvir a Sabrina hoje, porque ela vai falar que a criatividade e a inovação é o poder. Seja bem-vinda, Sabrina. Seja bem-vinda. Obrigada, que honra, obrigada pelo convite. E já sendo apresentada como palestrante, faz uma semana que eu me considero palestrante. Muito gostoso. Fez uma palestra, já é palestrante. Já é palestrante, muito bom. Muito bem. Eu sou apaixonada por doces também. Por doces também. Por doces. Olha só, já vamos agradecer então que ela trouxe essas delícias pra gente. Depois nós vamos provar aqui na frente pro pessoal ficar com água na boca lá. Um bigadeiro e um bivelvet. Maravilha. Nós vamos... Legal. Depois eu vou abrir, vou olhar e ainda vou dar uma mordida aqui para ver se é bom mesmo. Sabrina, quem olha você hoje e vê uma mulher segura, empreendedora, com um negócio de sucesso, com muitos colaboradores, com uma loja que é admirada, que é referência em toda a região, aí vê você dando palestra, aí vê você vindo no podcast, acha que isso vem do dia para a noite, que tudo é muito fácil, muito simples. E a gente sabe que o chicote estrala, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, de como você começou, como é que foi essa jornada aí? Legal. A minha história é muito parecida com milhares de mulheres que se tornaram mães e optaram por fazer uma transição de carreira. Porque depois da maternidade muda muita coisa, né? É muito difícil você conciliar um emprego, bater cartão, ter horários. Então, você busca empreender para ter uma liberdade, para poder trabalhar menos na cabeça de muitos, né? E ter seu negócio próprio é uma saída muito interessante. Então, eu comecei assim, como muitas começam, e a confeitaria me chamou a atenção na época. Estava muito na moda a loja de cupcake no Brasil. Foi como uma moda assim, de iogurterias, paleterias mexicanas, churros. Vocês devem lembrar dessas modas, desses modismos, né? Que vêm e passam. E o cupcake eu fui adaptando ao paladar brasileiro e consegui manter até hoje. Se me perguntassem na época se em 2022 eu ia estar vendendo cupcake, eu ia jurar que não. Mas ele ainda é o carro-chefe do meu negócio. Porque tem muita coisa que surge, é modinha, vai embora, né? Sim. Até eu ouvi dizer, assim, na época que surgiu esse estouro do açaí, que ele viria e já ia embora. É mesmo. Mas não foi não, né? Tá firme e forte aí. Lembra da loja que o pai teve, né? De R$1,99? Deu um boom, né? Loja de R$1,99. Depois ainda se vê atacados de R$1,99, mas não com aquela intensidade antigamente, né? Hoje também tem os lojão do 10, né? Loja do 10. Aí depois veio o lojão do 10. Aqui tem a Churroslande. Tem em Cascavel, Churroslande? Acho que lembrado. Acho que não. Eles fazem churros gourmet, uns negócios bem diferentes. Eu acho que é uma franquia. Tem gente que surfa na onda da moda e já sabe que o negócio vai acabar, né? Que tem um tempo de vida. Sim. E eu comecei pensando também se era temporário, mas deu certo. Depois eu criei outras linhas de produtos, bolos, enfim. Então, vamos lá. Você tornou-se mãe. Sim. E a maternidade muda totalmente a mentalidade da mulher, né?
assim. Eu era funcionária, eu sou formada em design gráfico e trabalhava em agência de publicidade, como diretora de arte. Então, eu fazia identidade visual, propagandas, criava roteiro, enfim, outdoor, material gráfico, muito material gráfico. Na época não tinha tráfego pago, anúncios, assim, não tinha Instagram, né? Então, eu comecei em agência, sempre estudei para ser funcionária ou para abrir minha própria agência de marketing, de publicidade. E aí, eu trabalhava muito, trabalhava até tarde da noite. E quando eu engravidei, eu pedi a conta para engravidar e ter um filho, o meu primeiro filho. Hoje eu tenho 2 meninos. E aí, quando eu fiquei em casa para cuidar dele, eu pensei assim, agora eu vou dar um tempo, eu trabalho desde os 14 anos, vou parar de trabalhar, vou ficar em casa, me dedicar. E eu quase pirei, fiquei 1 ano em casa, surtando, porque não aguentava ficar sem meu próprio dinheiro, ter que pedir o cartão do marido para fazer uma compra. Aquilo me incomodava demais. E aí eu resolvi empreender de uma forma que eu pudesse começar em casa. O que eu sabia fazer, né? Eu sabia fazer material gráfico. Então, eu criei uma empresa que não saiu da sala do meu apartamento de convites de casamento. Pensei, vou fazer convite de casamento criativo. Se chamava Fan Convites. E aí eu comecei a atender umas noivas e falei, nossa, não é isso. Não me identifiquei assim, com aquele momento. E falei, vou fazer doce, então, que eu consigo fazer doce. E comecei a fazer sobremesas congeladas, mas não tinha espaço para armazenar e nada. E um amigo de São Paulo me deu a ideia. Ele falou, olha, cupcake está chegando aqui em São Paulo e não precisa de refrigeração, não precisa de freezer, nem muito equipamento. Por que você não tenta? E aí comecei a fazer cupcake para vender e deu certo. Comecei a fornecer para um café da cidade. Fiquei uns 2 anos fornecendo para um café que demandava muita encomenda e pedidos. E assim eu fui ficando conhecida. E a coisa foi crescendo. Que incrível. Você sabe que os astros, né, Li? Os astros são as pessoas que nos acompanham aqui. Sim. Eles pediram que nós fôssemos mais a fundo, que extraíssemos o ouro mesmo. Então, hoje nós vamos extrair o ouro aqui da história da Sabrina. E ela prometeu que vai entregar o ouro, vai entregar. Então, é assim, você falou que fechou com uma cafeteria, né? Sim. E começou a vender para eles. Fornecer para eles, revenderem. Mas como é que foi? Por exemplo, uma mulher que vai hoje começar, ou um homem, né? Fazer doces em casa para vender. E ele não tem a menor noção de como que ele vende a primeira vez. Como é que surgiu esse negócio? Entre você fazer os primeiros e achar um comprador legal, assim. Os primeiros eu fiz como lembrancinha de 1 ano da festinha do meu filho. Ali eu distribuí uns cupcakes e umas pessoas já encomendaram assim para me ajudar, ficaram com pena, porque eram horríveis. E eu comprei gravata do Liseu por pena também. Normal, né? E aí, a partir dali, eu fui fazendo para a vizinhança do prédio que eu morava. E teve um dia que eu coloquei os cupcakes no carro e saí para vender de porta em porta. E hoje eu me orgulho dessa atitude, mas foi muito ruim. Foi uma experiência muito ruim para mim. Porque eu entrava nas lojas e eu queria entregar o meu cartão de visitas, eu fiz um cartãozinho para mim, eu oferecia o produto e eu queria vender, tinha preço e a caixinha com os produtos, e eu falava assim, eu não vou passar na semana que vem, eu vim apresentar o meu produto, deixar o meu contato, se você quiser pedir mais, me liga que eu venho trazer. E as pessoas nem ouviam o que eu dizia. Ela falava, passa amanhã. Né? E nem me olhavam nos olhos. Eu lembro de ter entrado em loja em que eu era cliente, que eu comprei roupinha para o meu filho, para o meu bebê. E as vendedoras não me reconheceram. Porque eu estava naquela posição vendendo os doces. E aí, naquele dia, eu pensei assim, eu ainda vou ter a minha loja. Eu não vou precisar andar de porta em porta e vendendo os cupcakes. Resumindo, eu tenho cliente até hoje que me conheceu nesse dia, que comprou de mim nesse dia. Então, foi positivo, né? É muito eu não bacana acho essa história. nem mal dos vendedores. Quando a gente estava na loja o dia inteiro, nós tivemos nos 2 papéis, né? Sim. A gente passava vendendo, vendia de porta em porta. O Liseu vendeu docinho. Sabe que eu vendi docinho? Eu ouvi um podcast onde brigadeiro, você contou. Uhum. A minha primeira bicicleta eu consegui comprar com o salário de vender docinho na rua. Então, eu tive essa experiência. E, realmente, uma vez eu sentei, só para não, dentro de contextualizar o que você está falando,
que é tão real que eu pedi para descansar um dia. Sabe aquele dia que você não está muito bem e tinha um sofá tão confortável no ambiente assim? Um escritório, não me lembro se era contabilidade, o que era. E eu quis sentar só para descansar um pouquinho. A secretária falou que tudo bem, mas alguém me observou lá e veio e falou: você não vai trabalhar? O que você está fazendo aqui, sentado aqui? Aqui é para os clientes. Meio que me tocou de lá, sabe? Então, são coisas que... Aquilo que não derruba a gente deixa a gente mais forte, né? A verdade é Marca, que quem né? já vendeu de porta em porta trata diferente quem passa Sim. vendendo por ele. Eu né? acho que a loja que mais compra dos ambulantes, né, em Cascavel e Toledo, acho que é a Filato. Os meninos, a gente trata muito bem, né? Mas trata bem. Mas tem dia que passa uns 10, 20. Toda hora você... Não é possível comprar de todo mundo. Então, mas que legal, que experiência. E se fosse ver, você nem precisaria estar se expondo, porque a gente sabe o quanto que é difícil, né? Tem que ter uma estrutura emocional muito boa, porque você ouve tantos não, né? Demais. Houve muito mais não do que sim. E marca. Isso marca. Se você olhar assim, você não tinha necessidade assim financeira, você mesma, né? Olhando o contexto da sua família, seu esposo, né? Acho Sim. que é um médico, né? meu Médico, esposo é médico, anestesista, muito bem conceituado em Cascavel. Mas o que te fez continuar, mesmo diante dessas dificuldades do início, né? Sabendo que você não tinha aparentemente tanta necessidade assim. Sim, mas foi a busca pela independência financeira mesmo, de ter estudado, de ter feito faculdade, de ter ralado pra caramba. Quando eu conheci o meu esposo, ele era estudante, ele ainda não era médico. Sim. Então, todo aquele começo de recém-casados, a gente passou muito difícil em Londrina, na residência. No início do casamento, a gente dormia num colchão de solteiro no chão. Eu virada com a cabeça para um lado e ele para o outro. Assim, ele já médico, mas ganhando bolsa de residência. E então a gente cresceu juntos, né? E eu queria ter o meu negócio, queria começar de alguma forma. E tem muito esse estigma da mulher do médico, né? A mulher de médico é madame, é dondoca, não trabalha. Tem muito isso. E eu nunca gostei, né, de ser vista assim. Então, isso foi uma opinião pública assim, que me impulsionou, eu acho, um pouco para tentar mostrar que não, que a gente pode também criar um negócio do zero, uma marca, trabalhar, fazer a sua história. Não precisa depender, né, do marido médico. E você saiu quantas vezes? Assim, foram muitas ou no início uma vez só. Aí você já traçou a meta, vou abrir a loja. Vou abrir a loja. E aí continuei fornecendo para esse café. A demanda era muito grande. E aí, um dia, o meu marido falou, ou você para com isso, porque tá demais, assim, ou você arruma uma sala, aluga um espaço e vai dar continuidade, vai fazer mesmo, vai abrir um negócio. Porque eu não conseguia contratar funcionário, colocar uma pessoa para trabalhar na cozinha do meu apartamento. Era minúscula. E os cupcakes, os produtos, assim, ocupavam muito espaço na geladeira. O único cômodo do apartamento que tinha ar-condicionado era o nosso quarto. Então, eu colocava no verão as caixas de cupcake todas lá no quarto, em cima da cama, né? E aí, era um caos. Meu apartamento, assim, virou uma empresa. E aí, ele não aguentava mais, porque eu não conseguia fazer almoço, porque não tinha como guardar compras na geladeira. A gente começou a almoçar fora todo dia, tal. E ele falou, chega, decide. Ou você para com tudo, acaba com isso, ou vai, né? Ou vai ou racha. E eu falei, não, então eu vou alugar uma sala e vou contratar gente para me ajudar. Eu demorei um pouco para fazer isso, para tomar coragem. Mesmo depois que eu aluguei o espaço, fiquei um tempinho sozinha, contratei uma funcionária, depois mais uma. No começo eu fazia tudo, absolutamente tudo. Eu vendia, eu atendia o telefone, eu entregava o delivery. Às vezes eu levava. Olha a ideia, eu fazia tudo. E aí eu comecei a contratar. Nossa, que incrível. E é isso que eu acho que é difícil das pessoas entenderem. A pergunta, inclusive mandaram 12 perguntas aqui, eu abri no Instagram, falei, manda pergunta aí que eu vou fazer para Sabrina. Esse eu acho que é o maior dilema de quem começa um negócio, de saber a hora que
Então, vou eu acho assim, contratar, ó, vou você seguir. começa e você cria um cenário que voltar já não é mais possível. Exato. E daí você não vai nem por questão de coragem, porque é pior do que voltar. É igual eu e o É Gideão, melhor é continuar do de que vez voltar. em quando a gente solta um pitbull atrás de nós, né? É. Porque é aquela Que metáfora, daí né? você tem que correr. Explica. Se mandarem você sair correndo, você vai dar o teu melhor ali correndo. Vai correr muito bem. Agora, se soltar um pitbull atrás de você, com certeza vai correr mais. É. Então, ali você não podia mais ficar em casa. É. Já estava dando dor de cabeça para a família. Parar, você ia deixar de sonhar. E isso eu percebi que tem a ver com realização mesmo para você. Pessoal, É empreender, total. é fazer diferença, é deixar um legado, algo relevante no mundo, né? Que tem muito a ver com a Filato, né? Exato, e tem muito a ver com o meu trabalho anterior também, porque eu via uma campanha que eu fazia para qualquer empresa e eu pensava assim, que maluco isso não existia. Até eu criar, isso não existia. Vocês já pensaram que não tinha nada da Filato, não existia nada, não existia... Nada. Vocês fizeram tudo, então isso eu penso hoje da BCake também. Olha que incrível, né? Falta muita coisa? Falta. Falta muito processo, falta pessoas... mas o mais importante eu já tenho, né? Que eu criei um negócio do nada, que não existia no mundo. Pensa só, é muito incrível isso. Fantástico. E, na verdade, a coisa nunca está pronta, né? Porque quando você levar a empresa ao próximo nível, aí vai estar faltando alguma coisa para ir para o próximo. É um processo, né? O crescimento é assim, está sempre em evolução, né? Eu tenho uma curiosidade do nome, como te deu essa inspiração, BCake, né? Então, E a gente comentava antes, inclusive, que até as suas respostas no Instagram envolve o Mas o Bi, antes né? dela responder, eu quero dar um recado para os astros, para quem está nos acompanhando aqui. Gente, é o seguinte, já a gente vai começar a falar da BCake, que é uma empresa incrível, e vocês vão ter muito insight para aplicar no negócio de vocês, coisas práticas. Eu sou fã da BCake, quanto mais eu conheço sobre a BCake, mais eu vejo o quanto das coisas que nós fizemos em comum que deu certo e que deu certo na BCake, que está inspirando a gente a fazer diferente aqui na Filatos também. Vocês vão ver como vai valer a pena. Mas para a Sabrina estar aqui, vocês não imaginam o quanto foi difícil. Primeiro que ela já tem uma agenda difícil de achar para encaixar ali, né? Para estar aqui. Segundo que ela veio à noite dirigindo, teve que superar os seus medos, veio em 80 por hora de Cascavel para Toledo. Mas cheguei. Tudo isso aqui para gerar um conteúdo de valor para você, empreendedor e empreendedora que está aí. Então, por favor, acho que ela merece um like, acho que a gente merece um like, um compartilhar aí, deixa um comentáriozinho, dá uma moral para a gente, né, Li? Com certeza, uma mulher astronômica que está construindo uma empresa, uma história astronômica, que se disponibilizou de trazer o seu melhor aqui gratuitamente, né? Com certeza vai deixar um like aí para nós. Então, assim, criatividade é o poder. E nós já vamos começar a falar de onde surgiu o nome BCake. E eu acho que vai ser uma jornada astronômica. Então, começa aí, Sabrina. Como o BCake nasceu da maternidade e o meu filho se chama Bernardo, olha só, eu queria colocar BCake, B de Bernardo e cake de bolo. E aí foi o meu esposo que falou, por que você não coloca mais um E? Fica mais sonoro, bee, cake, e bee em inglês é abelha. E a abelha faz mel, doce, tem tudo a ver. E foi assim, a gente estava caminhando na rua e ele falou isso. E eu falei, é mesmo, eu vou mudar. Ao invés de B-Cake, vai se chamar B-Cake. E aí registrei a marca, isso em 2010. E foi assim. Nossa, que legal. Muito natural, né? E a abelhinha pegou mesmo, né? Pegou. Até eu estava comentando que eu já tive a experiência de tomar um café lá. É um lugar muito acolhedor. Diferente, assim, nos mínimos detalhes, né? Porque ela não quer ser mais do mesmo. Não quer ser... Não é um lugar luxuoso, não é isso. Mas Não. é agradável, é aconchegante, é acolhedor. E tem coisas diferentes que te encanta lá. É um lugar mágico mesmo. Tanto que na entrada tem uma colmeia, né? Com as abelhinhas ali... Aquelas que não ferrou, né? Não sei qual que é a... A Jataí. A Jataí. Isso. E ela, parece que as abelhinhas já recepcionam a gente na porta. Fantástico. Muito legal. Inclusive, eu chamo a loja de colmeia. A loja é a nossa colmeia. Os clientes são os nossos bee lovers. As atendentes, o pessoal que trabalha, são as abelhinhas. Então, sempre que eu uso isso na comunicação também. Que incrível. E daqui um pouco eu já vou abrir essa caixinha aqui, ó.
Eu tava vendo você desenhando no CorelDRAW, eu falei, nossa, que top, ela manja de CorelDRAW. Mas então é por causa dessa raiz, sua experiência, né? É, muito raiz. É do meu trabalho. Eu que faço as embalagens, todo o material gráfico da BeCake. Eu cuido da parte do marketing. Criatividade gera resultado, gera venda. Quando que você percebeu isso? Qual a ação efetiva que você tomou nesse sentido que gerou um resultado assim plausível mesmo de criatividade? Desde o início eu fui muito incomodada com certas frases que os empreendedores falavam, assim. Então, inconformada é a palavra. As pessoas falavam assim: o último fim de semana do mês é ruim mesmo para o comércio. Não tem o que fazer, é assim mesmo. O mês de agosto é o pior mês do ano, é muito ruim para o comércio, para as vendas, é o pior mês, depois melhora. E eu sempre peguei essas frases e pensei, como eu posso fazer diferente, né, para mudar essa realidade no meu negócio? Porque não é possível que eu não consiga dar um motivo para a pessoa pagar com cartão no último final de semana do mês. Ela tem que gastar na minha loja, ela tem que ter um motivo especial para eu vender mais, né, nesse último fim de semana. E hoje a BeCake, através de ideias criativas e ousadas, fatura muito no mês de agosto, é o meu melhor mês. Nossa. E no último fim de semana de cada mês. A gente faz um evento mensal chamado Doce in Days, onde a gente vende um doce diferente por mês, que não faz parte do cardápio, só tem na sexta e no sábado, no último fim de semana do mês. E fechei agora isso. Semana passada foi o último Doce in Days, 50 edições. Eu faço isso desde 2017. Então, agora eu vou entrar com novidades maiores ainda na BeCake e dei uma pausa no evento para conseguir implantar novos produtos, colocar coisas muito diferentes, assim, muito desafios novos no cardápio. Mas foram 50 edições de sucesso que mudaram completamente o faturamento do meu negócio, com ideias criativas. Que legal, cara. E o faturamento deu aquele boom depois que criou esse impressionante o gráfico, assim. Se você vê os 3 fins de semana do mês e o último antes do evento e depois do evento. É uma coisa incrível. Você vê como tem diversos... Pode falar. Só trabalhando com escassez, né? Porque aí você gera aquele desejo e as pessoas compram e pagam no cartão. Você vê como tem algo em comum, né? Muitas coisas em comum com a gente, que nós também ouvimos falar, né? Que o mês de maio não vende nada, né? Em loja masculina, porque é mês das mães, né? E o nosso mês de maio é o mais forte do ano, né, Gideão? Um dos mais. Então, porque aí nasceu também algumas campanhas, estratégias. Exato. Então, esse inconformismo é muito positivo, né? Peraí, por que não dá? Aí é onde nasce a criatividade. É aí que entra a criatividade. Top. Para mudar, porque a maioria não faz nada. A maioria se conforma com aquela realidade. Exatamente. E pela primeira vez nós vamos fazer algo novo aqui no podcast, que é criar algo para algum negócio. Eu vou estimular a criatividade aqui da Sabrina. Então, por exemplo, a gente no mês de maio vendia muito pouco porque era o mês das mães. E a gente não tem nada para mãe ali. Mas é o mês das noivas também. É o mês das noivas também. E o noivo. Mas o noivo não tem muita chance. E aí o movimento era fraco. Daí a gente criou o Coquetel da Gravata, que é um evento, também começou sendo só 2 dias, mas depois a gente não vencia o atender e a gente aumentou para 4 e já chegamos a fazer de 1 semana. Mas é impressionante, porque dobrava a esquina de gente assim. E se for perguntar, tem um monte de gente querendo aumentar as vendas. Esse dia me mandaram uma pergunta no Instagram. Cara, como é que eu aumento as vendas? Estão muito fracas e tal. E eu respondi, cria um evento. Então, por exemplo, vou dar vou estimular aqui a sua criatividade. Que conselho você daria para quem quer aumentar o seu faturamento de maneira criativa, rápido agora, em qualquer ramo, o exemplo que surgir aí? Evento é a maneira mais rápida. Um livro que me ajudou muito a criar esse evento foi Armas da Persuasão. Lá ele fala dos gatilhos. Sim, sim. Dos gatilhos. E dá para usar de várias formas, mas assim, na gastronomia, você pode usar, por exemplo, um dia de degustação. Você faz a degustação
para os seus clientes, convida as pessoas para irem na loja, para experimentar um produto novo, um lançamento, dá um nome, batiza esse evento como cobaias por um dia, por exemplo. E aí você convida as pessoas. E isso vai ativar o gatilho da reciprocidade, que é um dos gatilhos que o livro traz. E a pessoa vai ficar tão agradecida por ter sido convidada, por ter participado, por ter experimentado aquilo em primeira mão, que ela vai comprar de você. Astronômico. Então, quer aumentar o seu faturamento? Primeiro, cria um evento, dê um nome criativo. E eu vejo algumas lojas fazendo, até esse dia eu falei para o Eliseu, cara, é liquidação, promoção, é muito do mesmo, né? Demais. E daí a gente criou o coquetel da gravata, daí na época das calças, abaixamos as calças, colocamos alguém que baixou as calças lá para fazer um trocadilho. E, nossa, como deu resultado, né? Fantástico. A gente vendeu igual dezembro, novembro, Black Friday, no mês abaixamos das calças. E o que a maioria dos empresários não percebe é que o evento, o Doce in Days, por exemplo, esse que eu faço uma vez por mês, ele é uma promoção. Só que, por ser limitado, por ser só em 2 dias, e um doce diferente que não tem nos outros dias da semana ou do mês, eu consigo vender mais caro aquele produto. Então, não é porque é uma promoção, um evento, que você precisa colocar uma margem baixíssima. Aí que você tem que investir no evento. Eu coloco fantasia nas meninas, decoro a loja, faço tráfego pago, invisto mesmo no evento, para que seja embalagem personalizada para o evento, para entregar esses doces. Embalagem que vem com a informação ali para ensinar o cliente. Então, se esse doce é da Itália, vem explicadinho ali como que é feito, cultura que você traz para o cliente. E aí você vai agregando valor, tanto valor que o cliente não importa o preço para ele. Não importa quanto custa, né? Importa quanto vale. Então, é legal dizer isso, que não é porque é uma promoção que você tem que cobrar lá embaixo. Exatamente. Isso que você falou agora é o poder, né? Acho que a pessoa que está com dificuldade, como o Gideon falou, que muitos mandam isso no direct, como vender mais? Aí a gente devolve com uma pergunta: como você pode agregar mais valor no seu produto, né? Porque aí que tá. Quando você agrega valor, você sai da guerra do preço. Porque preço é diferente de valor. E tudo tem como você agregar mais valor. Ainda hoje a gente estava revisando uma parte da nossa palestra que a gente fala de um pipoqueiro, né? Que tem o seu Valdir, no centro de Curitiba. Ele começou a vender pipoca e ele começou a fazer coisas diferentes, tipo ter um jaleco branco para cada dia da semana. Como que você sabia que ele estava com um jaleco diferente? Porque ele tinha o jaleco da segunda bordado segunda-feira, o da terça bordado terça-feira. Quer dizer, ele não repete o jaleco, está sempre novinho, sempre limpo. Aí disponibilizava coisas simples que nem o gel, né? Para após a pessoa se alimentar ali com a pipoca, ele higienizar as mãos. Porque a mão ficava engordurada, né? Assim, aí uma balinha de menta ou de algum outro sabor para a pessoa tirar o gosto do sal da boca. E investiu na aparência, no carrinho limpo, brilhando, simplesmente se tornou um palestrante. Ele dava uma balinha de hortelã também. Hoje eu li sobre ele já fez mais de 800 palestras. Nós temos uma trajetória para pegar o pipoqueiro ainda. Né? E você vê, não menosprezar. Às vezes você pode fazer coisas grandiosas fazendo coisas pequenas, simples, bem feitas e diferentes. Sair da manada, né, que a gente fala. Exato, e não é difícil, porque a maioria não faz. A maioria não faz nada. Aí, então, qualquer coisa que você faça, você dedica um tempo para pensar nisso e tomar qualquer ação, você já está largando na frente. Porque a maioria não faz nada. A maioria fica lá, sentada atrás do balcão, esperando o cliente entrar. Não faz nada diferente. Fica só reclamando, que é muito mais fácil, né? Ficar muito mais fácil. Sentado reclamando e não agir. Verdade. E você falou 2 gatilhos aí, né? Um é a escassez. E para quem quer montar a campanha, eu estou muito voltado para o prático agora aqui, né? Para quem quer montar a campanha, às vezes fala, pô, mas e no meu negócio? Não é loja de confecção, não é doceria e tal. Eu acho que se entender
os gatilhos, ele consegue desenvolver em qualquer ramo, né? Demais, Então, consegue demais. O gatilho da escassez e da reciprocidade. O coquetel da gravata a gente usa muito da reciprocidade. Porque a gravata, a gente praticamente dá a gravata, né? Nós não temos lucro nenhum, temos prejuízo mesmo. Só que é Mas item, né? os demais produtos têm uma margem legal, né? Quando uma pessoa entra na loja e pega só as gravatas, ele ficou na fila, passou o tempão ali. Tem gente... O último coquetel aqui, tinha um cliente que chegou às 6h30 da manhã. Ele ficou na fila porque ele queria ser o primeiro. Aí ele entrou dentro da loja, comprou só as gravatas, esse primeiro. E ele falou, cara, me desculpa, hoje eu vou levar só a gravata, mas eu prometo que eu vou voltar a comprar outros produtos. Tipo assim, ele ficou tão agradecido de poder comprar as gravatas por aquele preço tão pequeno que gerou a reciprocidade. Ele se desculpou. Que é a ideia do coquetel da gravata. O resto do ano, quando ele precisar, ele volta na filata. Claro. Só para as pessoas entenderem como a gente usa, por exemplo, esse gatilho. E seria legal você dar outros exemplos de reciprocidade, de escassez, para ficar bem claro para quem quer botar um negócio para vender. E só um parênteses aqui. A gente estuda sobre gatilhos, porque realmente funciona no mundo dos negócios, né? Mas a gente mesmo sabendo, a gente cai nos gatilhos, né? Cai. Das comércios, das oportunidades. A gente curso sabe, online, usaram um gatilho curso comigo, Verdade, mas vai deu cair, certo. Não tem como. É isso aí, se for verdadeiro. Se for verdadeiro. Porque não adianta eu falar que eu só tenho aquele doce sexta e sábado e a pessoa vai na loja e chega na segunda-feira e tem, na terça tem. E, opa! E aí não é confiável. Tem que ser verdadeiro. Esse é o ponto principal. E aí você estimular isso no marketing mesmo, né? O que faz muita diferença é colocar a cara no Instagram. Muita gente tem vergonha de gravar. Então, o meu conselho é começa devagar, vai inserindo a sua voz. Primeiro começa mostrando a sua vitrine, mostrando a sua loja, um pouquinho dos bastidores. Você falando, porque isso mostra para o seguidor que você está lá. E o cliente gosta de saber que o dono está lá no negócio. Sim. Então, se ele vê que você que está lá gravando, falando enquanto grava, isso já gera uma confiança muito grande no seu cliente. Depois você vira a câmera e aparece, vai falando. Hoje tem tantos filtros, né? Tantos artifícios para você aparecer. Você faz um no show nos stories. Eu já perdi ali, a né? vergonha, eu já apareço de toalha na Mas cabeça. foi sempre assim? Você sempre teve essa vocação? Não, no começo era só a minha voz. No começo era a voz. Eu mostrava a vitrine do dia, depois eu comecei a aparecer, gravar vídeos, e aí foi ficando natural. Tudo é uma escadinha, né? Um começo. Tudo. E é a prática, né? Que traz essa... E tem um segurança. poder muito grande isso daí, a gente sentiu, né? O Eliseu. Demais. A gente já falou isso no outro podcast, né? Que é uma dica que a gente dá, que quem não está inserido, né, hoje nas redes sociais, dificilmente vai continuar no jogo, né? Porque E é tão são acessível, recursos né, acessíveis que Demais. vai fazer toda a diferença, vai impactar muito. E sendo você mesmo, sendo natural, colocando a sua verdade ali, vai dar muito certo. E falando sobre jogo, né, eu me lembrei de uma... No mundo dos negócios, né, fala-se muito de competitividade, né? E é um jogo mesmo, mas eu vejo assim que nós não entramos no jogo para competir, nós entramos para ganhar. No nosso negócio, nós temos que ser referência. Quando nós começamos, também foi assim. Como que a gente se torna referência na moda masculina, principalmente na linha do formal, do social? E aí, como você falou, a gente foi estudar, foi buscar, foi colocar a cabeça para pensar. E eu vejo que você é uma mulher inquieta nesse sentido, né? Você está sempre lendo, sempre fazendo cursos, sempre investindo em conhecimento, né? Sim. Se você puder comentar também sobre isso. Eu falo que eu quero tornar a Bee-Cake um ponto turístico, né? Porque Cascavel não é uma cidade turística, mas tem a Bee-Cake, tem lá a nossa colmeia de abelhas. Então, eu tenho, assim como vocês falaram num vídeo que veio cliente de fora, que viajou 24 horas, tenho muito cliente assim que ou me viu já no Fator X, que tinha muitos empresários lá no evento, e eu subi e falei, né? Contei a história da Bee-Cake. E as pessoas vêm para Foz do Iguaçu
e de São Paulo, de Minas, e elas mudam a rota, elas fazem um caminho, ou elas vêm de carro, ou elas vêm para o aeroporto de Cascavel para poder conhecer a Bicake, para daqui ir para Foz. E olha o poder que tem isso, Nossa, porque que Cascavel legal. não é uma cidade turística, né? Não tem. Como é que surgiu essa Como oportunidade de você palestrar no Fator X? Você falou agora há pouco, humildemente. Não, comecei agora a faturar. Aí palestrou para 4.000 pessoas no Fator X. E isso que você tinha medo de gravar stories, né? Que não foi uma Agora palestra imagina. minha. Eu fui uma convidada ali do Pedro para subir no palco do evento e contar a minha história. Rapidamente, eu era uma pílula do evento, uma pílula de inspiração. As pílulas de inspiração. Tiveram 20 convidados nesses 3 dias de evento, 3 ou 4 dias de evento. E foi uma experiência incrível. E quando eu subi no palco, eu pensei que eu queria fazer aquilo mais vezes. Que eu gostei muito daquela sensação. Por isso que eu quero iniciar nesse ramo de palestras também. E contando como surgiu o convite, eu fui aluna do Pedro. Ele teve na minha loja, ele veio para Cascavel dar uma palestra e ele foi na Bicake. Aqui, ó, para Sim. quem não conhece o Pedro, é esse cara aqui. Pedro Superti. Eu fui com o Eliseu no evento dele também, no Fator X, mas nós não palestramos, não. Isso não é para qualquer um, não. No livro dele seja, já tá... Ouse ser diferente, ó. Astronômico. O cara é muito bom, né? O cara é muito bom. Ele é meu mentor, assim, um dos principais responsáveis mesmo por várias viradas de chave no meu negócio. E quando ele esteve na Bicake, ele passou uma manhã ali conversando, ele, a esposa, eu e meu marido. E na época eu estava em dúvida se eu abria uma segunda loja ou se eu investia na loja de Cascavel e ampliava a loja. E ele me aconselhou e eu acabei reformando a loja e aumentando. Fiz uma reforma de ampliação antes da pandemia. Ganhei 34 lugares com a reforma. E foi a melhor decisão, assim. Isso foi... Porque para um negócio de gastronomia, ampliar o salão significa aumentar o seu faturamento, o número de pessoas que você consegue atender, né, o número de mesas. E o Pedro, então, ele é o grande responsável por muitas decisões do meu negócio, por me ensinar a ser diferente e a praticar a criatividade mesmo, né? E eu sou muito grata. E eu tive a honra de participar, fui em vários eventos do Fator X, e num deles eu subi lá e contei a história da Bicake. E, por isso, hoje eu sou referência para muitas confeiteiras, muitas mulheres que começam como eu comecei, em casa, fazendo docinho para vender, né? Eu falo que eu só queria vender uns bolinhos, agora já tive 14 funcionários, hoje eu tenho 10. E é uma estrada difícil, porque eu fui ensinada a ser funcionária, desde em casa, assim, pelos meus pais, faculdade, tudo. Eu fui criada para trabalhar em empresas. E aí, quando eu decidi abrir a minha própria empresa, eu tive que aprender tudo. Ainda tenho que aprender. Porque eu virei empresária da noite para o dia, né? Hoje eu não vou mais para a operação, não vou mais para a cozinha, mas por muito tempo eu fiquei na cozinha, no atendimento, em várias frentes do meu negócio. Você acha que qualquer um que queira empreender, qualquer mulher que queira empreender, tem condição de empreender e ter sucesso? Como é que você vê isso? Eu acho que não. Empreender é um desafio e, no começo, muitas vezes, você não sabe o seu salário. Quando a pandemia estourou, a primeira coisa cortada foi meu Prolabore. Né? Então, não é todo mundo que aguenta. Eu falo que é para os fortes mesmo. Olha só. E tá cheio de gente aí na internet falando que é para todo mundo, mas existe as ressalvas, né? Você falou que vai fazer aquele curso agora de Enneagrama, né? Vou fazer. E de perfil comportamental, a gente observa que, por exemplo, se o cara tem um perfil muito analista, ele vai sofrer muito se ele for empreender. Vai sofrer muito. Porque a primeira coisa é correr risco. O analista, ele odeia correr risco. Ele quer estar confortável, seguro. Seguro. Uhum. E então, eu concordo contigo. Eu acho que não é para qualquer um, não. A pessoa tem que querer muito. Falando em perfil, né? Aquela análise de perfil dos 4 animais lá, eu sou a águia. Que é o criativo, que está sempre viajando, voando, pensando lá na frente, né? Então, eu sofro também.
Porque eu tenho muitas ideias e eu não consigo colocar todas em prática. Então, eu sofro um pouco com a burocracia da coisa, com a lentidão. Eu estou sempre viajando, né? Às vezes, os meus funcionários eles devem pensar assim, nossa, lá vem a doida com mais uma ideia. Não deu nem tempo da gente fazer essa aqui. Lá vem ela. Então, eu sou um pouco assim, eu sofro um pouco com isso também. Sobre o empreendedorismo, eu vejo que se uma pessoa tiver capital para iniciar um negócio, tiver já uma expertise, tiver, sei lá, um talento natural, tiver tudo a seu favor, ele ainda vai sofrer muito. Porque é desafiador. Eu vi você falando essa semana no Stories, né? Sobre a empresa, ela é um organismo, né? Isso tem muito fundamento. Porque às vezes tudo está bem, mas se tiver um detalhezinho com um problema, vai afetar tudo. E assim, na gestão das pessoas, dos processos, da comunicação do negócio, internamente, externamente, é muita coisa, é impostos, é esse lado burocrático. Então, assim, é um gigante por dia, né? Não é fácil, mas quando você ama o que faz e tem essa determinação, aí você não para, né? Só vai. Porque eu falo que eu não conseguiria fazer outra coisa hoje, viver de outra forma. Por exemplo, se o açúcar for um vilão e amanhã falarem assim, é proibido usar açúcar. Ninguém mais vai poder comprar açúcar e é proibido usar açúcar. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fechar meu negócio e abrir outra coisa. E eu vou abrir outra coisa. Não vou trabalhar de novo funcionária CLT, entende? Então, eu já estou nessa veia do empreendedorismo, me identifiquei muito com isso e gosto dessa aventura. Agora, o cliente ele não percebe, ele não sabe, ele não tem ideia do que tem por trás do negócio, né? E o importante é isso, é não deixar isso passar para o seu cliente. Lá está tudo bem, né? O cliente que vai na BeCake, ele quer um momento de paz, de alegria, comer um doce, um merecimento, ele quer esquecer dos problemas do dia a dia. E pode estar, eu falo para a galera lá, pode estar pegando fogo aqui atrás, mas o cliente não tem que saber. Então, você saber separar isso todos os dias e não deixar passar para o seu cliente é muito pesado e é muito importante. E a gente consegue fazer isso. E a partir do momento que você consegue fazer isso, você cria um padrão. Você atende a expectativa do seu cliente sempre. Porque ele sabe que ele vai ali, ele não vai ser incomodado, não vai ter chateação, ele não vai chegar e se deparar com a vitrine vazia. Por quê? Porque hoje um funcionário está com Covid e não veio trabalhar. Não, você contorna toda a situação para isso não chegar até o seu cliente. Então, esse é o grande desafio. É você separar o palco dos bastidores, né? Que tanta gente aprende no empreendedorismo. E isso é difícil, mas depois que você consegue, você já se diferencia. E tem a questão de mãe também, né? Mãe, esposa. Sim. Levar para casa esses problemas todos, dividir isso daí. Não é fácil, né? Tem que filtrar, né? Tem que filtrar. Também, não pode misturar. O controle emocional, né? Porque é um ser humano, né? Não é de ferro, tem emoções. Claro. Mas as pessoas, como você disse, que vai lá não vão saber disso nunca, Não né? vão saber. Uhum. Mas tem dia que a gente realmente está precisando de ajudar e está ajudando alguém, né? Isso é fantástico. Teve algum dia que você falou assim, cansei, chega disso, de loja, de colaborador, de cliente, eu preciso de um tempo, sabe esse momento de angústia? Já Sei, teve? Já tive sim. Inclusive, eu já tive loja no shopping e fechei. Não sei se vocês lembram, eu tive um quiosque no shopping da cidade e eu não estava preparada na época, não estava estruturada para ter uma segunda loja, uma filial. E aí eu resolvi fechar. Hoje eu faria diferente, talvez eu tivesse passado para outra pessoa, continuado, não teria fechado. Mas foi uma decisão desesperada assim, que eu tomei e eu viajei para comemorar o fechamento da minha loja, porque eu não aguentava mais. Hoje me arrependo da maneira que eu fiz, como eu levei aquilo, mas realmente eu não estava preparada. Então, era uma loucura, eu estava adoecendo, foi um passo maior que a perna. E shopping tudo mais caro, né, do que loja de rua. Sim, mas O não por risco isso, é maior. assim.
Não por isso, mas era... E colaborador, até você mencionou antes, né? Rotatividade no shopping é Rotatividade. maior, o trabalho de domingo a domingo, né? Então, você tem uma loja na rua, você faz o seu horário, você é dono, você se sente o dono do seu negócio, porque se acontecer alguma coisa, eu não vou abrir, não vou abrir hoje. Tudo bem, é você que manda, né? Agora, no shopping, você acaba tendo que obedecer todas as normas e regras do shopping. Eu acho que é outro perfil aí de empreendedor também. A gente andou ali, né? Levamos a negociação e daí parou do nada. Também não... Nunca tiveram essa experiência? Nunca tivemos. Não. Vai acontecer, naturalmente. Talvez até para você, né? Talvez para mim, eu não descarto, mas... porque a gente é doido, Mas né? a gente sabe, eu dei uma analisada assim, é um passo grande. Grande, sim. E é aquela coisa, envolveu gente... Você tem que estar preparado, porque são muitas equipes, 2 turnos. Isso. É puxado, domingo, à noite. Então, você está acostumado a fechar, no nosso caso, 6h30. Abre 9, fecha 6h30, tranquilo. Bacana. Legal. Qual a estratégia de venda, de marketing? Eu vou ler essa pergunta que eu vou ler aqui, é que os astros mandaram lá no Instagram, tá? Tá. Então, estou fazendo a vez de vocês aqui. E eu vou tentar fazer em todos os convidados, abrir lá no Instagram as perguntas lá. Qual a estratégia de venda, marketing, que você fez, que mais deu resultado, que mais deu retorno para a BeCake? O Doce in Days, que é esse evento mensal aí que eu fiz 50 edições. E essa transformação do mês de agosto também num festival que é como se fosse um Doce in Days que dura o mês inteiro. Dura o mês inteiro. Porque eu era contra usar morango fresco o ano todo nos meus doces. Então, na BeCake, não tem no cardápio fixo bolo de morango o ano todo, por exemplo. E as pessoas pediam muito, e eu faço muita pesquisa com o cliente, assim, eu costumo ouvir bastante o cliente e implementar algumas melhorias mesmo com base na opinião deles. E morango era o que mais pediam, para ter bolo de morango, cupcake com morango, e eu não queria ter durante o ano todo. E aí, mês de agosto é a safra da fruta, né? É a safra do morango. É quando o morango está mais barato, mais doce, quando tem festa do morango na cidade. Então, é muito gostoso, assim, comer morango nessa época. E eu pensei em estender, eu já fazia o Doce in Days na época, e eu pensei, eu vou estender, ao invés de fazer um doce diferente, eu vou fazer a vitrine inteira com morango fresco no mês de agosto todinho. Então, começa, por conta do final do evento, começa nessa quinta-feira, amanhã, no caso, o Strawberry Fields na BeCake. Strawberry Fields, a música dos Beatles, que vai geralmente até o feriado do dia 7 de setembro, e a gente coloca morango nos doces tradicionais já e cria novos doces com a fruta ou com geleia da fruta, né? Geleia caseira. Então, tem brownie com morango, torta de morango, cupcake com morango, cheesecake, enfim, uma infinidade de doces. Nossa, a vitrine fica legal. linda e isso... essa foi uma estratégia que mudou assim, o faturamento do mês, transformou agosto no melhor mês da loja. A gente falou do gatilho reciprocidade, escassez, mas tem também o gatilho do evento, né? O evento em si, ele usa escassez, mas como ele tem data de início e de término, ele é um gatilho em si, né? Sim. Sim. Astronômico. Antes de você fazer a próxima pergunta aí, e qual que seria agora qual a mensagem que você quer levar agora que você está iniciando nas palestras? Você quer falar com quem? Qual que é o teu sentimento assim nessa missão, né? Que eu acho que palestrar é levar uma mensagem mesmo, né? Sim. É levar essa mensagem que todo mundo pode fazer isso, porque as pessoas são muito acomodadas e o empresário, a maioria deles, tem muito hábito de reclamar e terceirizar a culpa das coisas, das responsabilidades. Então, tomar a responsabilidade para si e falar, então é assim? Não, mas no meu negócio vai ser diferente. O que eu posso fazer? E aí eu mostro os exemplos que eu fiz na BeCake, na prática, e o que as pessoas podem pegar e implementar nos seus negócios. Porque depende de nós exclusivamente. Muito difícil, assim, é muito raro que um funcionário chegue para você e fale, o mês de agosto está ruim, por que a gente não cria um evento e faz tal coisa?
demora um tempo para a pessoa ter essa coragem de chegar no dono da empresa e dar uma ideia que vai alavancar o negócio ou que ele vai conhecer os números tão a fundo para tomar uma estratégia, né? Criar uma estratégia assim. Então, depende muito mais da gente. E esse negócio de ficar reclamando, porque não tem mão de obra, porque é difícil e tal, tá todo mundo cansado disso. Então, se for assim, desiste, né? Vai para casa, vê Netflix, fica lá e não vem empreender. Porque é difícil. Para todo mundo é difícil. Cada um tem as suas dificuldades, vocês têm, eu tenho, todos os dias. Mas é aquilo que eu falei, o mais difícil a gente já fez. Verdade. Então, agora é só aprender como fazer o resto. E é isso que eu quero ensinar. Que legal. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Como é que foi a palestra em Palotina que você fez lá? Foi demais. Tinha 80 empresários. E aí eu falei de valores, que é algo muito importante também, que as empresas precisam ter, né, para balizar até as atitudes mesmo do dia a dia dos funcionários. E a galera gostou bastante. Tive um feedback depois, as pessoas me mandaram um textão lá no Instagram, contando também dos seus negócios. Isso é muito gratificante para mim. Quais são os valores da Bi? Da BeCake? A BeCake tem 4 valores. E eu falo que os valores têm que ser verbos, têm que ser coisas que você consegue fazer, executar mesmo. Então, da BeCake é servir, emocionar, inspirar e emocionar. Não, e surpreender. Surpreender. As primeiras letras formam 6. Que legal. Servir, emocionar, inspirar e surpreender. Forma 6 as iniciais. Mais um, que o meu número de sorte é 7, né? BeCake tem 7 letras. Vocês viram lá que eu falei, né? Que o meu número de sorte é o 7. E aí, com mais um, dá 7. O mais um é cada pessoa, cada colaborador que está lá na BeCake. Então, os valores mais cada um de nós dá o número 7 de BeCake. Nossa, que legal. E sabe que, biblicamente falando, o número 7 é um número de perfeição, né? Um número de mistério. Tem ele impresso aí na Bíblia Sagrada, né? Na criação do universo também. O mundo feito em 7 dias, né? E assim vai. E é legal isso dos valores, porque quando a gente faz algo, por exemplo, para o evento de morango, né? A gente cria lá um doce e a gente passa por esse filtro, o produto passa por esse filtro. Será que isso vai inspirar alguém? Se o doce tá feio, tá meio assim, não dá vontade de comer, tá faltando alguma coisa, ele não passa nesse filtro dos valores. Então, a gente já muda, modifica. E é isso que eu ia falar para você agora, porque às vezes tem alguém assistindo e fala assim, pô, mas eles têm uma empresa com um monte de colaboradores. Será que isso se aplica para minha empresa? Às vezes ela tá na fase que você estava no apartamento, ou ele, começando, só ele. Sim. Você acha que vale a pena desenhar a missão, visão, valores? Ou se só tem ele mais um colaborador? Se sim, por que isso é relevante? Vale a pena parar para pensar nisso já, desde o início. E muitas vezes os valores são os nossos valores, são os valores do empresário. Então, eu gosto de servir, eu gosto de surpreender, eu gosto de inspirar. Sim, tem tudo a ver. Entende? Tem tudo a ver. Então, você tem que se perguntar, o que eu quero através do meu negócio? Eu quero que as pessoas sintam o quê? E aí você vai criando os seus valores. Esses da BeCake eu criei junto com a equipe. Um dia a gente sentou, todo mundo falou e chegamos nesses 4. Que legal. É interessante legal. você criar junto com o seu time. E a gente né? vê que o teu negócio é uma extensão mesmo de você, Uma da extensão. sua essência, né? Dos seus valores. Total. E sempre, eu acredito que o negócio é uma extensão dos valores de quem criou. Por isso que a gente aqui, eu e o Gideão, tem um princípio de não esconder nada, porque assim, nós podemos compartilhar, inspirar as pessoas, mas assim, o que nós fizemos, a maneira como nós fazemos, é muito nosso, é muito da nossa essência, né? Então, podemos inspirar, mas eu acho que nem que a pessoa queira copiar, não vai conseguir fazer igual, né? Exato. Na A pandemia... gente se torna único quando é verdadeiro, né? Na pandemia, eu falei muito sobre isso, porque não são as receitas lá da loja que vendem, né? É tudo, é um conjunto de coisas. É essa história, é o atendimento, é a apresentação dos produtos, é o sorriso, é tudo que tem lá. É o Instagram, é a nossa comunicação. Então, quando minha loja ficou fechada por 20 dias durante a pandemia.
E eu fui pro Instagram e tem lá, os vídeos estão lá no IGTV. E eu ensinei as principais receitas originais da BeCake para os seguidores. E as pessoas me chamaram de louca, assim, falaram: você é doida? Você vai ensinar o brownie da BeCake? Você vai ensinar o brigadeiro da BeCake? E eu gravei, o maior perrengue, Eliseu. Assim, eu gravei com meu celular, editei os vídeos, eu nunca tinha editado vídeo. E aí eu ficava horas lá editando para postar no IGTV, colocava legendinha e tal, para ensinar, para que as pessoas pudessem matar a saudade dos produtos enquanto a loja estivesse fechada. E aí muita gente começou a empreender com as minhas receitas. Eu morro de orgulho disso. Eu recebi mensagens assim, ó, do mundo inteiro, porque a internet não tem limites. Então, quando eu escrevi lá que a missão da BeCake era levar alegria e doçura por aí, eu não imaginava que ia tão longe, sabe? E aí, quando um seguidor escreve assim: eu moro na Arábia Saudita, sou brasileiro, moro na Arábia Saudita e eu fiz o brownie da BeCake aqui. Que legal. E eu nunca pude ir na incrível. BeCake, nunca comi, aí nunca fui, mas eu fiz e eu comi aqui e foi sensacional. E aí você entende a missão. Você levou a BeCake lá na Arábia Levei. Saudita. Exatamente, sem Astronômico. sair de Cascavel, né? E as pessoas vêm na loja hoje muito por isso. Elas falam: eu fiz, e se eu fazendo, que eu nunca acertava um bolo, eu fiz em casa e ficou incrível, imagina vindo aqui comer o seu, né? E isso alavancou as minhas vendas, muito mais do Então, que não as diminuiu pessoas as vendas, nem imaginavam. cliente. Você vai ensinar e você vai parar de vender. Não, os produtos que eu ensinei lá são justamente os que mais eu vendo hoje. Olha aqui. E esse sentimento de abundância é fundamental, né? Fundamental. Tem gente que é tão apegado, tão restrito. Mesquinho. Eu até vi... E gente que sofre de esconder as receitas dos colaboradores, porque se eles roubarem as receitas, gente, eles vão ter que começar tudo. Imagina até essa pessoa alcançar o patamar que a gente está hoje, né? Tudo que eu já passei, tudo que eu já quebrei a cara, se chegar já lá, vivi. vamos aplaudir, né? Meu Porque Deus, né? E vai demorar um tempo. Cada um tem o seu tempo de maturação. Então, hoje, assim, eu não... Sabe que eu acho que isso é um obstáculo que muitos empresários passam? É esse desapego, porque ele não quer delegar com medo dos outros saberem, verem, terem o acesso. Exatamente. E às vezes são coisas que depois não tem nada a ver, né? E com a necessidade, é assim, se você for esperar se sentir seguro, mudar a mentalidade para abrir mão e delegar, você não vai delegar nunca. Agora, a opressão do crescimento e que quando não dá mais, você tem que confiar e começar a delegar, às vezes é o que força a pessoa a delegar, né? E é uma coisa que eu me arrependo de não ter delegado antes. Isso aí. De ter e tem essa ficado muito pergunta tempo aqui, com essa inclusive, ó. mentalidade Olha aí. na produção. Hoje eu me arrependo. Se for me perguntar assim, que conselho você dá para quem está começando a fazer doce Aí, e tal, contrata logo, ensina uma pessoa e vá fazer o que é mais importante para o seu negócio. Potencializar, né? O negócio. Para crescer, senão você vai ficar... Imagina se eu tivesse até hoje lá na cozinha fazendo tudo. A BeCake aqui, não ó, estaria do tamanho a que está. pergunta Exatamente. que a Meire mandou, ó, se você tivesse que começar novamente, lá no apartamento, tudo de novo, sendo operacional, tático, estratégico, o que você faria de diferente? É isso aí. Eu teria saído de casa muito antes, tomado essa decisão. E eu também não tinha dinheiro, hein, para abrir o meu negócio. Eu peguei um empréstimo na época. Olha só. Eu tinha uma quantia muito pequena, peguei um empréstimo. E logo que eu abri a minha loja, era uma loja muito menor. Tinha 4x4 a recepção, né? A recepção dos clientes tinha 4 metros por 4. Então, era uma loja minúscula, a cozinha era um pouco maior. E, nessa época, teve uma licitação da Copel para uma encomenda de 2.300 cupcakes. Nossa. E eu participei, e era assim para o Paraná todo. E eu participei com outras confeitarias, com outras doceiras. E eu ganhei a licitação porque eu já podia emitir nota fiscal. Que eu já tinha aberto a empresa, tinha tudo certinho. E aí foi com o valor dessa encomenda, o lucro dessa encomenda, que eu paguei boa parte do financiamento para fazer a BeCake. Nossa, que legal. É muito Então, legal o essa história. negócio, Tem um blog ele lá no... Ele foi se pagando, Foi né? se pagando desde o início, sim.
astronômico. Se você quiser contar, pode contar a história aí que você falou que é astronômica, pode contar. Então, foi muito bacana, porque essa encomenda, o máximo que eu já tinha feito por dia tinha sido 140 cupcakes. E aí eu peguei uma encomenda de 2.300 cupcakes para entregar. E eu tive que contratar gente, né? Mão de obra extra. Você ainda estava no apartamento ou não? Já estava na loja? Não, estava nessa loja, bem no início, assim, não tinha mesa. Eu vejo as fotos hoje, tudo mesa de plástico, a galera trabalhando, assim. E ali eu vi que eu conseguia formar um time e fazer o que eu quisesse com mão de obra, com mais pessoas, né? Então, eu aluguei um forno, porque eu não tinha um forno grande. O forno não passou na porta da cozinha, a gente teve que deixar o forno do lado de fora, assim, no corredor, porque o forno não entrou. Foi uma loucura, assim, foram dias que a gente não dormia. Ficava lá fazendo até tarde, porque tinha que entregar fresco, né? Também o produto, é tudo artesanal. Então, foi uma festa, assim, e eu consegui, deu tudo certo. Na época, era tudo embalagem de presente. Cada cupcake, cada doce era embalado individualmente. E as embalagens eu consegui na fábrica da penitenciária, lá do presídio. Foram os presos que montavam as embalagens. E eu comprei de lá para a gente embalar esses doces e eu consegui entregar. Assim, veio um caminhão. Eu fretei um caminhão para entregar a encomenda. Nossa. Foi tudo muito grandioso. E aquilo ali me virou muitos cliques de que eu ia conseguir, empregando pessoas e tal, ia conseguir pegar encomendas maiores e vender muito mais. Que incrível. Para evento, festa e tudo. Empresas. Quando você sabe aonde você quer chegar, eu acho que as coisas começam a conspirar também. Acho que você dá um passo na direção certa, você já vê o resultado, aquilo te dá uma sensação de empoderamento. Puxa, eu posso fazer. Aconteceu porque eu tomei a decisão, fiz algo do zero. E aquilo te dá ânimo para continuar, para dar o próximo passo, para empreender dentro do próprio negócio, né? E qual que seria o próximo passo agora aí para BeCake? Tem essa pergunta aqui, ó. Qual o futuro da BeCake? Olha aí, ó. Então... Mas ouvindo você falar isso, Eliseu, eu me pergunto, será que não tem muita gente que desiste? Ainda assim, de dar o próximo passo e vislumbrar aquilo e ter paciência, porque com criatividade é muito assim. Às vezes a pessoa tenta alguma coisa e fala, não foi como eu esperava, não deu muito certo, faz o evento. Aposto que o primeiro que vocês fizeram da gravata não foi tudo que vocês imaginavam, tudo que vocês esperavam. Você tem que tentar de novo, tem que fazer, tem que ajustar o que vocês detectaram que não estava tão legal, ajusta, faz de novo, porque... Não adianta. Agora eu quero dar palestra. Então, se eu falar, mas eu não dirijo na estrada à noite. Então, eu não posso pegar palestra à noite em outra cidade. Também já estou colocando empecilhos para não seguir. Então, você precisa ajustar um pouquinho, né? Mas sabe o que eu vejo nesse ponto aí? As pessoas que desistem, não é nem porque elas não tiveram nenhum tipo de êxito, não conseguiram realizar alguma coisa, alcançar algum resultado. Eu acho que são pessoas que olham mais a dificuldade do que o lado bom. É igual relacionamento. Você não consegue viver com alguém, você só vê os defeitos da pessoa. Sim. Então você tem que ofuscar o lado negativo, ou defeito, ou imperfeição, e olhar com um olhar de mais valorização, admiração para as qualidades, para o lado positivo, né? Isso num relacionamento, isso num negócio, é a mesma coisa, são os mesmos princípios, né? Se você olha só pelas suas dificuldades, aí você não dá o próximo passo, né? Agora, se olhar o que você já conquistou, eu acho que o progresso te motiva a dar o próximo passo, né? Eu tenho a teoria das 5 fases da motivação. Primeiro é o sonho, né? Aí você começa a sonhar em fazer aquela campanha que vai dar certo. Ou você agora está sonhando com as palestras, com levar a sua mensagem o mais distante possível. Então, o sonho é astronômico no início, né? Quantas mulheres, talvez, ou homens começaram um negócio igual você começou no apartamento e pararam no meio do caminho? Um monte. Sim. Mas o sonho é aquela fase eufórica ali. Aí, alguns começam. Não são todos. Tem um monte que passa a vida sonhando e não inicia.
Aí é a segunda fase, a fase que você começa. Mas muita gente tem iniciativa de montão e pouca acabativa, né? Aí vem a terceira fase, que é a fase da dor. Para quem começou, começa a vir os problemas, as dores de cabeça, os BO no meio do caminho. E aí, essa é a fase que muita gente desiste. Porque antes de melhorar, a coisa sempre piora, né? Sim. Você vai reformar, igual você reformou a loja. Nós reformamos a de Cascavel, lembra? Que dor de cabeça. Meu Deus do Sim. céu. Gente do céu, a roupa, e pó, e sujeira, e o marceneiro que não vinha, o pedreiro, e o dinheiro acabando, Uma tudo loucura. num aperto. Nunca você faz com largueza as coisas, né? Então é a fase da dor. Antes de melhorar, piora, e você tem que se preparar. A quarta fase é a da persistência. E a fase da persistência é aquela onde você pega um ritmo e você vai indo ali. Não é mais novidade, você já se acostumou com aquilo, a dor já não te fere tanto, mas você fica naquele ritmo consistente. E a última fase é a fase dos ajustes. É igual um avião, quando ele vai sair do chão, é o início, ele está parado, toneladas no chão. Para ele se movimentar já exige muito esforço, né? Ele começa, depois que decolou, onde gasta mais combustível, até nos foguetes, é o início. Gasta ali um monte de foguete, começando, a vontade de parar, né? Depois cruzar as nuvens e tal, até chegar na hora da persistência ali, demora. E depois vem os ajustes, 2 graus para cá, Que quando 10 tá lá em graus pra cima, o lá. avião não força muito, né? Que ele Fica, tá lá, não, aí né? é mais tranquilo. Então, você está na fase dos ajustes já na V-Cake, né? Nós também, Li? E da Eu acho que persistência da também. persistência Viu? Um também. exemplo que cabe muito, só para complementar aí, é a academia, né? Muitos não começam. Tem alguns que começam, mas aí ele começa a sentir as primeiras dores e ele desiste. Agora, se você perseverar, igual eu tô nessa fase das dores, né? Sente dor, mas aí eu ressignifico e aquela dor se torna uma dor boa, uma dor gostosa. Porque eu sei que tem um propósito, tem um porquê, que é para um resultado astronômico, né? Então, se persistir, você vai se acostumando com aquela... vai se adaptando, né? E aí você vai alcançar o resultado almejado. Só não pode desistir na hora da dor. E a dor vem, né? Como o Gideon falou, antes de melhorar, piora. Não tem jeito. E eu já pensei em desistir do meu negócio várias vezes, mas faz um tempo que eu não penso mais nisso. Porque eu já passei coisas muito difíceis e a gente vai endurecendo, vai criando uma casca mais grossa e não é qualquer probleminha mais que te tira o sono com o verdade. tempo. Incrível isso daí. A gente foi servente pedreiro, trabalhamos em construção civil, e aí faz umas bolhonas assim, depois vira aquela casca grossa. Aí você pega até algo pontiagudo, uma agulha, você fura, você não sente nada, né? Fica tipo cauterizado. Um calo, E é né? mais ou menos isso aí, né? Você não sente mais. Sim. Top. Tem umas perguntinhas, eu vou fazer bem rapidinho, porque são muitas perguntas. Eu selecionei as mais tops aqui. Vamos ver. Empreendedor que você mais admira? Eu vou honrar, porque eu falei que ia perguntar para você, eles mandaram no Instagram, então vou honrar eles aqui fazendo as perguntas para você. Tem algum aí que se destaca, que você admira, algum empreendedor, alguém assim conhecido? Puxa, empreendedor? Deixa eu pensar. Um nós já sabemos, né? Que é o Pedro Superti. O Pedro. O Caíto Maia, eu gosto bastante Caíto Maia. dele também. Na pandemia, eu assisti um vídeo dele, eu me emocionei muito. Ele estava chorando porque a Tilly Beans estava fazendo uma festa no Big Brother. E aquilo, assim, causou um impacto muito grande em mim. Porque o cara, né, tem lojas pelo mundo inteiro. E ele ainda se emociona com o negócio dele. Então, isso é muito poderoso. Astronômico. Muito Você vê legal. que não faz por dinheiro somente, Exato. né? Mas é esse brilho nos olhos que eu acho que faz a diferença em qualquer negócio, né? Você tem que ser apaixonado pelo seu negócio, senão... É Não isso que você persiste. falou antes, de empreendedores que estão acomodados. Será que muitos deles, talvez, é porque não tem essa emoção, esse Eu amor, acredito que esse sim. negócio? Porque o cara não se mexe, ele tá ali meio que na rotina e Vira tal. uma obrigação. Igual, a Filato, a gente desde o início fala, nunca foi por dinheiro. Lógico, é importante o dinheiro, é uma busca também.
mas sempre foi por despertar o homem para o seu melhor, por levar a nossa mensagem, por construir algo relevante, né? Uhum. Astronômico. Outra perguntinha aqui. Como foi para você enfrentar a pandemia? Você já deu umas dicas aí, mas complementa aí. Como que foi? Foi terrível, não sei se para você, o quanto foi para nós, né? Mas a gente teve momentos de desespero, assim. Foi terrível para mim. Eu dispensei metade dos meus colaboradores na época. O delivery não tinha pedidos, nem pelo delivery. A minha loja fechou por 20 dias, então eu fiquei sem faturamento por 20 dias. Foi difícil demais, assim. Eu não sabia como ia ser o retorno, como eu ia voltar. E eu tenho uma sala de eventos dentro da Bcake, chamada Honey House. É uma sala que comporta 20 pessoas e ali eu loco aquela sala para festa de aniversário, para reuniões de empresas. E esses eventos ficaram parados por muito tempo. À noite também, comemorações. Ou só durante Não mais, à noite não Ah, mais. sim. Já teve workshop, palestra, evento para clientes, que eu convido as clientes. Esses dias a gente fez velas artesanais, eu participei também, com as clientes do Clube Fidelidade, que eu convidei para terem uma tarde diferente lá na Bcake, que aí todo mundo se conhece, faz, né, Que legal. aquela tarde gostosa, com café, com cupcake. Que top. E essa sala ficou desativada por muitos meses. E eu tinha feito a reforma de ampliação menos de um ano antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, eu fiquei muito preocupada de ter que fechar mesmo, ou mudar para um espaço menor, com estrutura menor, sabe? E um aluguel mais baixo. Então, foi o momento mais difícil da minha trajetória até aqui, sem dúvida. Astronômico. Para a gente não foi nada fácil. E eu falo para você, empresa que não tinha caixa, quebrou. Nossa, Porque nós sustentamos o negócio praticamente o ano inteiro, depois de março ali. Foi. Porque fechava no vermelho todos os meses. Sim, fechou no vermelho muitos meses. O nosso ramo é eventos. Então, quem que estava casando, indo para festa, clubes, reuniões, igreja, culto, nada, parou tudo. Parou tudo. Então, foi o caos. Verdade. Como ser uma empresa inovadora? Colocando as ideias em prática, porque tem até uma frase que fala que criatividade é você ter as ideias, inovação é fazer. Inovação é a ação, é você colocar a mão na massa e fazer. Não adianta ter um monte de ideias e não fazer nada. Faz muito sentido. Então, inovar é colocar mesmo para jogo, assim, testar, né? Testar, né? Ter experiência. Testar as ideias. E isso faz da Bcake uma confeitaria criativa, porque a gente inova. Então, tá sempre pensando de que maneira eu posso fazer isso melhor. Não vai ser a resposta certa, a resposta perfeita, mas vai ser a melhor forma que a gente conhece até ali, porque a gente já tentou de outras formas e não deu certo. Então, é sempre buscar a melhor forma de fazer qualquer coisa, seja na cozinha, no atendimento, com o contato com o cliente, e trazendo sempre a essência da marca, a nossa essência, para os produtos, para o vocabulário, para o negócio. Isso é crucial. Assim, na Bcake eu vejo muito que tem empresa que quer copiar e não consegue, porque a gente tem essa essência tão forte que não faz sentido ter algo de abelhinha, de mel, em outra confeitaria. Não combina, porque né? Na Bcake, não combina. Então, é legal isso. As pessoas admiram muito a gente por isso. Em cima dos nossos bolos lá na vitrine tem uma abelhinha comestível, em cima de cada fatia. Então, é trazer sempre uma pitada de diferenciação. Assim, aquela coisa, o empresário ele tem que mergulhar dentro dele mesmo, né, para encontrar a essência, porque a gente, conhecendo mais você, a gente sabe que a Bia é uma manifestação da sua essência, né? Da essência. Então, e outra coisa que eu não falei também, que criatividade... Falta muita identidade nos negócios. Falta. Né? Muita identidade. E as pessoas dão uma desculpa de que não tem dinheiro para fazer diferente. Verdade. Para fazer algo novo. Mas eu não tenho dinheiro para investir nisso. E quer um exemplo legal? Depois da pandemia, naquele ano difícil ali, eu precisava fazer uma árvore de Natal. Montar a minha árvore de Natal. E a árvore de Natal estava custando, assim, R$3.000. Uma árvore que fosse grande até o teto. E eu pensei, eu não vou gastar
R$3.000 numa árvore de Natal agora, né? Não é o momento, eu não tenho dinheiro para isso. Preciso usar a criatividade e fazer uma árvore diferente para poupar e chamar atenção. E aí eu recebi uma mensagem de uma seguidora lá no Instagram da Bcake, de uma confeitaria, falando assim: cadê a sua árvore de Natal? Monta logo que eu quero copiar. Meu Deus. A mensagem dela era assim, eu até coloquei na minha palestra esse print. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma árvore tão diferente que não vai fazer sentido em outro lugar. E a pessoa não vai conseguir copiar. E com R$240 eu comprei material e montei, com a ajuda de um rapaz que faz vitrine lá em Cascavel, montamos uma árvore de Natal com tela de galinheiro, que a gente pintou com spray, um carretel de madeira assim na base para dar sustentação, umas abelhinhas de isopor voando. E nessa tela eu comprei muito papel colorido, amarelo, laranja, com as cores da loja. As pessoas escreviam mensagens e colocavam nessa tela, iam preenchendo e formaram essa árvore até o Natal. Elas foram preenchendo a árvore de Natal. Nossa. Ficou linda a nossa árvore. Coloquei um pisca-pisca bem pequenininho, assim, bem delicado. E depois que passou o Natal, as pessoas que iam na loja, elas podiam tirar aquelas mensagens. Então, todos que escreveram desejos de Feliz Natal e Ano Novo e depositaram ali, depois outros clientes pegavam essas mensagens e levavam como uma lembrança da loja, né? A gente falava, você pode retirar uma mensagem. E assim foi até o dia 6 de janeiro, lá quando a gente desmontou finalmente a árvore, e as pessoas retirando as mensagens. E teve uma mãe que pegou a mensagem da própria filha e ela reconheceu a letra da filha. E ela falou assim, eu vou guardar para sempre esse papel. Nossa. Aí tá o valor emocionar. Olha. Ela ficou super emocionada. E aí você pensa assim, como que uma cliente dessa, quando ela precisar de um bolo, ela vai lembrar da Bcake? Vai em outro lugar mais. Né? Ela não vai mais em outro lugar. Então é isso, fazer com poucos recursos uma ideia criativa que traga a essência da sua marca, do seu negócio, do que você acredita e que passe os seus valores. Essa é a equação perfeita, na minha opinião. Que legal. Você faz com maestria essa parada de envolver a comunidade. Não é você ter clientes ou um negócio. É você liderar uma comunidade, liderar uma tribo, né? Sim. Então você vê, quando envolve a participação dos clientes na construção. Perfeito. Cara, isso é Perfeito. tão astronômico. Eu acho que isso verdadeiramente que é inovação. Porque não se trata de conceber. Às vezes, se fizesse uma árvore ou pagasse aqueles 3.000 lá, as pessoas iam ver, achar bonito e ir embora. E tem gente... Mas não ia gerar essa emoção, esse engajamento, né? Interação, tudo mais. Até tem um grupo no Facebook que chama Elogios e Reclamações. E é o terror das empresas, né? Dos empresários lá. Porque às vezes vai uma pessoa lá e coloca uma reclamação que ela não reclamou na empresa no dia, e ela vai lá num dia que ela não está bem, ela vai lá e escreve um textão detonando a empresa. Então eu falo que é o terror dos empresários. E uma vez uma pessoa reclamou de algum atendimento, de algo da Bcake lá nesse grupo. E aí eu nem precisei responder, porque essa tribo, os Belovers, vieram defender a marca e comentando, defendendo mesmo, sabe? Ele reclamou do preço. Alguém fez um elogio e o primeiro comentário a pessoa detonou e falou assim, mas também pelo preço que cobram tinha que ser isso mesmo, tinha que entregar isso mesmo. E aí as pessoas detonaram aquele rapaz que fez o comentário e defendendo a marca. Foi muito engraçado. Aí você vê o poder da tribo, né? Colocaram uma vez um elogio lá da Filato, que uma mulher, nós estávamos numa campanha do Dia dos Pais, deve fazer uns 2 anos atrás, né? E o adesivo, você vai lembrar melhor, Gideão, que tinha vários tipos de pai, né? Inclusive uma mãe que às vezes tinha o papel de pai, no adesivo tinha uma pequena descrição. Ou seja, era uma campanha do Dia dos Pais, mas não tinha venda no adesivo, era só falando dos tipos de pais. E como tem um lanche ali na esquina, a mulher só encontrou vaga em frente à loja, enquanto ela guardava o lanche, ela viu a vitrine e aquilo emocionou ela. Porque justamente ela identificou um dos pais ali que retratava justamente o pai dela. E ela não aguentou, tirou uma foto, foi lá no Elogios, Reclamações do Face, colocou como elogio, olha o que essa loja fez, que diferente. E isso gerou tantos comentários, então eu me lembrei agora que ficou algo marcado, né? E só complementando essa questão de
de tirar de dentro, desenterrar mesmo ideias, mesmo que você fale, isso acho que não tem nada a ver. Às vezes é o que vai dar muito certo. O Gideão, uma tecla que a gente bate muito aqui nas reuniões do marketing, ele mesmo sempre fala, começamos pelas piores ideias, traz tudo, Sim. porque às vezes ali tem uma desenhar. pérola. E uma coisa que nós fizemos que depois de feito parece muito óbvio, faz muito sentido, mas quando não existe, você não tem referência. Então, Claro. será que eu faço? Será que eu não faço? Nós colocamos uma caixa de engraxar sapatos na loja, né? Para engraxar os sapatos dos nossos clientes gratuitamente. Se fosse cobrar, seria uns 20, 30 reais, que a gente faz uma hidratação mesmo, né? Nos sapatos do nosso cliente. Mas a gente faz isso de cortesia. Então, eu já engraxei sapato de cliente, o Gideão também. Uma caixa bem feita, com símbolo, Sim. bem decorada, dos produtos que a gente vende. Mas é tão forte, emociona tanto o cliente. Tem cliente que já tirou foto com a caixa de sapato, porque empresários que, quando crianças, jovens, engraxaram sapatos, aquilo mexe com o emocional dele. O seu Gilberto começou a chorar na loja. Começou porque a chorar. Ele lembrou que ele engraxava sapato na rua, tinha uma vida miserável, e ele virou o jogo, conquistou, é um cara hoje muito rico. E o Malaquias, não sei se você conhece o Malaquias, palestrante de vendas, cara, autoridade aí mesmo, cara incrível. O Liseu ia fazer uma palestra na Chave do Networking, daí ele falou, cara, você tem que subir no palco com essa caixa de sapato, porque o Liseu também foi engraxate, né? Tudo isso aí é identidade, Olha a só. inovação ela parte da essência, né? Igual a gente estava falando. É E o isso. servir também tá aí, né? O servir. Todo mundo engraxa. Eu vou na Exatamente. loja, eu peço para um dos colaboradores, às vezes, sentar lá e eu engraxo o sapato deles também. Porque eu acho que isso gera um amor entre todos, né? A gente se trata internamente de fratellos. Porque, assim, filato vem do italiano, então a gente tem um monte de termos em italiano. E nós nos tratamos de fratellos. Vocês lá, como que vocês tratam? Que você falou? Abelhinhas. Abelhinhas. Então você vê, essas identidades fazem toda a diferença, né? No dia a dia fica Faz. muito mais gostoso de trabalhar. E E os meninos, zangão. que legal. E nessa palestra que nós fizemos, foi uma chave ter entrado com uma caixa nas costas, porque quando todo mundo que ia palestrar já subia assim, né, com uma certa imponência. Sim. Quando eu subi com uma caixa de engraxate falando, quem quer engraxar o sapato aí? Olha só. Você já meio que fica igual à plateia, porque você já está no palco, as pessoas já te veem como... Então, quando você parece que baixa o nível para ficar de igual para Gera igual, mais empatia, conexão. gera mais empatia. E aí... Quebrou o gelo, né? A nossa palestra foi focada não em vender o nosso produto, mas em gerar transformação. Por isso que foi surpreendente até. Essa foi a minha primeira palestra, né? Nossa palestra. E foi assim, surreal. Foi um momento muito forte. O pessoal levantando, aplaudindo. E né? vocês Ficou vão levar marcado. a caixa amanhã? Então, a gente está com essa ideia, Então, né? ele falou assim, será que eu levo, Gi? Eu falei, leva, porque eu acho que vai virar um símbolo, né, Uma marca, da tua exato. palestra, uma Com marca, né? É. Porque eu não conheço ninguém que sobe no palco com a caixa de Caixa de engraxate. Nem E eu. aqui no marketing a gente tem um valor, nós temos os valores da empresa e no marketing tem alguns princípios, e um deles é ser diferente, né? Então tem que sempre buscar essa diferenciação. Eu vi, lembrei, só te cortando, lembrei agora. Eu vi um rapaz que vende doces na rua, de porta em porta, com uma caixa de ferramentas. E ele fala assim, é aqui que precisa consertar alguma coisa? E aí me chamaram e tal, e a pessoa fala que não. Daí ele, mas eu vim consertar o seu dia. E abre e tem um monte de doce dentro. Nossa, e aí que as pessoas incrível, se legal. emocionam e tal. Tá fazendo o maior sucesso. Lição de ouro. Se você pudesse deixar uma lição de ouro, não somente para todos os astros, mas talvez para toda a humanidade, quem puder assistir esse vídeo, aquela lição preciosa que talvez você fosse dar para o seu filho como últimas palavras, né? Nossa, que dramático. Nossa. Mas aquela lição mais valiosa, capricha aí porque daqui a um pouco a gente vai
ver como que tá a sua pontaria no nosso dardômetro aqui. Tá bom, não pensei na resposta antes, mas o que me veio agora é que as palavras têm poder, porque eu tenho falado isso na BeCake ultimamente. E assim, quando a gente fala, por exemplo, que deu muito movimento na loja e tava uma loucura, e um estresse, e muita pressão, e muito cliente, fila e tudo mais, e reclama daquilo, você está afastando aquilo. Você está afastando aquela situação. Então, eu estou ensinando, né, essa cultura para as meninas lá do atendimento, para as abelhinhas, de falarem assim, hoje foi um dia estressante, hoje deu pouco movimento. E hoje foi um dia muito bom, porque hoje foi uma loucura, deu fila, o pessoal ficou esperando, o cliente estava... o pedido demorou e tal, porque foi muito bom, foi um dia muito bom. Então, as palavras têm muito poder. E quando você fala assim, eu não sou criativo, eu tenho que ficar aqui no meu negócio, esperar mesmo, porque eu não sei fazer nada, eu não sou criativo, eu não nasci criativo. Aí você está chamando isso e você não está atraindo a criatividade e vendas e tudo que a inovação pode trazer para o teu negócio de bom. Então, fale ao contrário, fale assim, eu sou criativo, eu consigo também. Se ela faz isso na BeCake, eu também vou fazer aqui. Se eles fazem isso lá na Filato, eu também posso. Pois a gente é igual, né? Nós temos a mesma cabeça. Então, por que não fazer? Por que não se inspirar nas ideias das outras empresas, outras marcas, que são pequenas? Eu tenho uma confeitaria no oeste do Paraná. E às vezes, eu me inspiro em ideias assim de grandes empresas. Tem uma campanha que eu fiz na BeCake que eu peguei uma ideia da Amazon, que ela indicava um livro lá, indicava na loja física o livro. Se você gostou desse, você vai gostar desse aqui. E eu falei, poxa, eu vou fazer isso com os doces na vitrine. Se o cliente gosta desse, então o paladar dele, ele vai gostar desse aqui. A gente já linkou, aproximava isso na vitrine, colocava plaquinhas indicando uma ideia que vem da Amazon, de livro. E aí você adapta para o seu negócio. Só que se você falar, não, imagina o que os caras estão fazendo lá na Amazon, como que eu posso aproveitar isso? Se você não olhar, não é olhar para o concorrente, é olhar para o que os grandes estão fazendo. E dar essas pitadas no seu pequeno negócio. Olhar para os que são referências, né? Astronômico. Incrível esse conselho aí. Eu diria que tem tudo a ver com o nosso 10º valor, né? Nosso 10º valor é a impecabilidade da palavra. Ou seja, palavra Show. sem pecado. Primeiro, no sentido de se eu falo, eu faço. Se eu me comprometi, eu vou entregar. E segundo, justamente nessa ótica, né? Que as palavras têm poder. Daí a gente conta o exemplo lá daquele experimento do arroz e tal. E como que dá a diferença, né? Astronômico. Tem Sabrina? aquele livro, Os 4 Compromissos, vocês já leram? Eu já li. É sensacional. Já li. Todo mundo deveria ler esse Todo livro, mundo Os deveria. 4 Compromissos. Fala Foi disso também. de lá. Eu Lá imaginei que eu me inspirei lá. Daí eu muito trouxe bom. esse valor. Eu falei, não, já descobri. Eu queria ficar só nos 9, mas não tem jeito. Tem esse Aí palavra. esse ano, né, nós colocamos o 10º valor. O final do ano passado. Resume a história do arroz, porque talvez alguém Eu não conheço. sabe. O arroz é o seguinte, um japonês fez um experimento, depois um monte de gente fez, inclusive no Brasil. Aqui no Incomar, eu fiquei sabendo que fizeram. Eles pegaram um pote de arroz e escreveram arroz bom. Aí pegaram um outro pote de arroz e escreveram Mesmo arroz ruim. De vidro, o arroz dentro, com água. E aí, todos os dias, durante 15 ou 20 dias, se não me falha a memória, uma pessoa chegava, um aluno no experimento que fizeram no Japão, e falava coisas boas para o arroz bom. Tipo, arroz bom, como você está branquinho, como você está bonito, eu gosto tanto de você, eu estou feliz por você estar aqui na minha casa, eu sou feliz por ter a sua amizade, você é meu companheiro aqui. E pro arroz ruim, o contrário, né? Nossa, você tá horrível, hein? Cada dia você tá pior. Que nojo de você. Aí xingava, proferia palavras pesadas. E o fato é, 15 dias depois, o arroz ruim, que estava com a etiqueta ruim, que recebia aquela energia ruim, ele tinha apodrecido, ficou aqueles... Como é que é aquelas coisas que fica por cima, tipo bolor, um negócio assim? O arroz ficou amarelo, podre. E o arroz bom estava branquinho, bonitinho. Que era elogiado, né?
que era elogiado. E a minha avó já falava isso com as plantas. Minha avó conversava com as plantas. Elas sentem. E tem estudo científico que fala das plantas também. Então, nós somos 70% água. A gente recebe essas energias. Então, falar coisas boas, profetizar que as coisas serão boas, que vai dar certo, que vai ser astronômico. Isso aí. Que eu um dia estarei caminhando lá no Iguatemi, em São Paulo, e vou passar a tomar um cafezinho e comer um cupcake na franquia da B-Cake. Aí, ó. E acontece, Exatamente. tudo vai conspirando a favor daqueles que têm essa positividade, né? Acontece, porque se me falassem lá em 2010, quando eu comecei, não precisa nem ser 2010, 2014, por ali, quando eu comecei a enfrentar uns perrengues assim mais pesados, que um dia eu ia dar palestra para inspirar outras pequenas empresas, eu jamais ia acreditar. E as coisas mudam. Astronômico. Exatamente. Na próxima palestra sua eu quero ir. E quando a gente for fazer o evento Seja Astronômico, vamos convidar Estarei a Sabrina lá. para estar com a gente. Sabrina junto. Tá. Mais uma vez agradecendo a Sabrina. Quem quiser seguir ela, quem quiser não, segue ela lá, vocês vão ver quanto conteúdo, como é bacana acompanhar ela, uma pessoa de família, de valores, com muito conhecimento na área de empreendedorismo. Então segue lá, a Sabrina tem, vamos deixar aqui o Instagram seu pessoal e o da B-Cake também, para o pessoal passar a seguir você lá. Obrigada. Gratidão por ter aceito o nosso convite, fica muito feliz e honrado. A minha esposa é sua fã, né? Ela fala, nossa, quando a gente começou o podcast, ela falou, você tem que trazer a Sabrina, nossa, vai enriquecer muito, tem muito a ver com a mensagem de vocês. E eu recomendo a todos os astros que sigam ela lá, porque ela não mostra só o palco, ela mostra os bastidores. Ela não mostra só os acertos, mas mostra os perrengues da vida do empreendedor, o lado difícil, o lado ruim. E ela compartilha suas melhores dicas, o que está dando certo. Não é uma pessoa mesquinha que está segurando lá, isso aqui deu certo, vou usar só para mim. O que está dando certo para ela, ela abre lá geral e compartilha com todo mundo. Então, acho que vale muito a pena vocês acompanharem o trabalho dela. Foi uma honra ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite, adorei participar do primeiro podcast e eu adoro compartilhar mesmo nas redes sociais, porque eu também aprendo muito com os seguidores. Então, quando eu estou criando um processo novo na B-Cake, por exemplo, e eu mostro isso lá, alguém me dá uma dica e fala, eu usei tal programa para fazer isso, e eu achei a melhor solução e tal. E eu vou lá e testo também, e acabo conhecendo coisas novas e trocando essas ideias com outros empresários. Isso é muito enriquecedor para todos. Astronômico. Vamos lá, Gi, vamos provar. Vamos para o cupcake e gente, depois dá para uma o olhada dardo. nisso. Para morder, olha, isso aqui. Vamos ver se eu consigo Sabrina, aqui. e como que a estética ajuda a vender, né? O Sim. design. Olha aí, Gideão. Padrão. Vamos morder, vamos Vamos provar. Meu Deus, é bom demais. Gente, e agora nós vamos para o quadro Dardômetro. Quem vocês acham que vai conseguir me superar? Porque agora eu estou liderando com 107 pontos, o Edinho está com 96, o Eliseu está com 76, o Giovanni ainda não jogou e a Sabrina vai jogar agora. E a última fala dela durante o podcast foi o poder das palavras. Então, vou ver agora com ela aqui como é que ela vai proferir a esse respeito. Eu só quero ganhar do Edinho, que eu conheço o Edinho há muito tempo, vou ficar na frente dele. Então, vamos lá.